Começa Cidade Verde, a festa dos torcedores mundo afora, afinal de contas é Copa do Mundo. A preparação dos jogadores do Brasil, afinal de contas, não dá para cochilar. A alegria dos torcedores. Aí a alegria dos torcedores, a preparação dos jogadores, o clima de Copa do Mundo está no ar, assim como está no ar também Papo de Arquibancada. Sejam todos muito bem-vindos a nessa nossa conversa de arquibancada na companhia de quem entende de futebol. Estou falando desse time aqui, Dídimo de Castro, Pamela Maranhão e Wellington Costa. O rosto por trás dos melhores textos de futebol da televisão do Piauí. Esse é o homem. É ele. E a cadeira mais potente do Brasil. Também, porque afinal de Essa contas... cadeira aqui tá ótima. Afinal de contas, é um jornalista de... Parei. Para. Dídimo de Castro, uma ótima tarde para você, Dídimo. Boa tarde, Joelson, torcida piauiense. Mais uma etapa da Copa do Mundo. E em plena Copa do Mundo, Joelson, nós tivemos agora no sábado passado o lançamento desse trabalho aqui. O Magro de Aço, né? Em quadrinhos, né? Uma revista, né, em quadrinhos sobre a carreira do Magro de Aço na comunicação esportiva no futebol, né? Um trabalho organizado pelo professor Gustavo Said. O lançamento foi na Universidade Federal do Piauí, sábado, com muitos amigos presentes, levando a sua admiração ao nosso pioneiro da imprensa esportiva do Piauí. Muito bom, muito legal. Um abraço. Magro de Aço, Carlos Said, Gustavo Said, toda a turma. Vale muito a pena uma homenagem a Carlos Said em tempos de Copa do Mundo. Tudo a ver, absolutamente tudo a ver. Pamela Maranhão, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Joelson, todos. Daqui a pouco, né, começar aqui. Expectativa para esse jogão de logo mais. Com novidades, né? Daqui a pouco vamos detalhar a chegada dos novos nomes que saem do departamento médico para campo, meu caro Wellington Costa. Exatamente. O departamento médico da Seleção Brasileira que trabalhou muito e segue trabalhando bastante nos próximos dias. 2 baixas confirmadíssimas e já fora do elenco. Gabriel Jesus e Alex Telles. Alexandro não tem condição de jogo. Já a gente vai falar sobre a situação de Danilo e Neymar. Joelson. Muito bem, vamos agora com os repórteres já prontos, posicionados para trazer as informações para nós, o astral das torcidas pelo mundo e pelo estado do Piauí. Cadê a turma aí? Já tá no ponto. Olha aí, tem Michele Wadia e Pedro Canizio, uma ótima tarde para vocês. A nossa querida Janaína Costa, direto de Picos. Um abraço, Janaína, boa tarde, seja bem-vinda. E o Herbert Henrique. Suponho eu que um kimono... Maravilha. Daqui a pouco vamos falar com o nosso querido o Herbert Henrique a respeito dos trajes e dos hábitos. Herbert Lee. Herbert Henrique. Muito bem. Eu vou então trazer agora informações. Olha ele, olha como ele tá. Olha os detalhes aí do nosso querido Herbert Henrique. Tá bonito ou não tá? De kimono coreano. Daqui a pouco nós vamos detalhar o assunto, porque nós temos imagens aí do vestiário da Seleção Brasileira. Eu vou pedir aí ao Pedro Canizio e a Michele Wadia daqui a pouco para trazer essas informações. Aí as informações são a de que temos Danilo e Neymar com suas camisas já prontas e posicionadas para o jogo de logo mais. Não podemos afirmar aqui taxativamente que Danilo, por exemplo, vai entrar como titular ou que Neymar vai entrar como titular, mas estão prontos para o jogo. Danilo titularíssimo. Neymar, eu fiquei na dúvida do Neymar depois que eu vi uma imagem dele durante o treinamento de ontem, recebendo atendimento do pé direito. Atendimento médico no pé direito, inclusive com o spray anti-inflamatório. O técnico Tite disse na coletiva de ontem, já a gente vai ouvir da boca dele, que se o Neymar tivesse treinado 100% ontem, como todo mundo, sem sentir dor, ele iria para o jogo. Mas vimos imagens ontem do Neymar sendo atendido em campo após a atividade física. Precisou fazer Eu acho que tá tendo que ter esse cuidado, né, maior, né? E assim vai ser durante toda a Copa, com toda certeza. A gente não pode, sem sombra de dúvidas, o Neymar vai jogar um pouco no sacrifício, né? Não tem outro jeito, né? A gente tá numa fase de mata-mata da competição, não tem como abrir mão do nosso craque. E com relação a Danilo, eu digo mais, ele não só vai jogar, como ele vai jogar de lateral esquerdo, né? Porque vale a gente lembrar que a gente tá sem as nossas 2 peças de ofício dentro aí dessa função. O Danilo, que está acostumado a fazer isso lá na Juventus, graças a Deus, né? Porque mal sabíamos nós que íamos precisar que ele jogasse com o pé trocado pela outra lateral, e essa vai ser a tendência. Danilo na lateral esquerda e o Militão deve jogar na lateral direita. Dídimo de Castro, de volta Neymar.
Pois é, na sexta-feira a situação do Neymar era de muita dúvida. Depois o técnico Tite já falou também, além do que disse o Wellington, que se o médico declara que ele pode jogar, se o jogador diz que está bem, cabe a mim, disse o Tite, escalar o jogador, para a partida. E isso lembrou até o caso do Ronaldo Fenômeno na Copa de 98 na França, que o Ronaldo teve aquele problema grave da convulsão, a seleção já estava escalada, a imprensa do mundo inteiro já havia recebido o boletim com a escalação do Brasil. Edmundo era o centroavante no lugar do Ronaldo Fenômeno. Aí Zagallo explica, porque depois do jogo, Zagallo escalou errado, botou o cara que não tinha condição. E Zagallo disse que o Ronaldo chegou no vestiário, momentos antes do jogo, disse que ia jogar. E o técnico e o médico, que se eu não estou enganado, era o doutor Lídio Toledo, confirmou que ele tinha condição de jogar. Aí Zagallo disse, e se eu não escalasse o melhor jogador do mundo, liberado pelo médico, e ele próprio dizendo que poderia jogar, quem queria falar de mim? Foi uma situação polêmica lá de 1998, uma decisão que acabou o Brasil perdendo por 3-0, relembrado aqui por Dídimo de Castro, a decisão da Copa do Mundo daquele ano que aconteceu na França. E eu vou agora trazer informações do Catar. Pedro Canizio e Michele Wade já estão aí prontos? Vocês estão onde exatamente, Pedro e Michele? Ótima tarde para vocês. Boa tarde aí. Aqui é noite, né, Joelson? Nós estamos aqui na saída do metrô que dá acesso ao estádio 974, que vai ser o palco de logo mais Brasil e Coreia. A gente está mais ou menos 200 metros do estádio, onde podemos participar ao vivo aqui, né, por conta de perímetro. Mas pertinho do estádio a gente vê a torcida chegando. Ainda está tranquilo, só um ou outro mais entusiasmado. Boa noite, Elson, boa noite, Wellington, Dídimo, Pamela, todo mundo aí no estúdio, turma da TV Cidade Verde. É uma empolgação muito grande, né? Porque pegar essa Coreia do Sul aí, tem muito brasileiro, digamos, com mais realismo, com mais pé no chão. Porque contra Camarões era 3, 4. Agora estão falando muito aqui o seguinte, 1-0, tá lindo, tá ótimo. Mas o que a Pamela falou aí, o Danilo deve começar realmente na esquerda, na direita, Éder Militão, acho que não vai começar com o Daniel Alves, deve começar com o Éder Militão. E o Neymar, pelo que a gente escuta aqui, começa jogando. Vai jogar. Vai com o Neymar. Vai com o Neymar, sim. Né? Como o médico da seleção brasileira liberou, e que disse que se ele liberou, está liberado. A princípio, é essa a história que a gente está escutando por aqui. É isso aí, Joelson Al-Jordani. Al-Jordani, gostei dessa. Agora vamos falar de CR7, que o que tudo indica está ficando pelo mundo árabe. É isso mesmo, gente? E vai ganhar uma grana, vai ser o jogador mais bem pago do mundo, vai jogar, tudo indica aqui, no Al-Nassr da Arábia Saudita. É um caminhão de dinheiro, meus amigos. Bilhões, são bilhões e bilhões aí, tá aí o CR7. A transferência, imagina só, o mundo árabe, ele é muito apaixonado por grandes astros, né? Por jogadores dessa magnitude. Imagina jogando lá na Liga da Arábia Saudita, como não vai dar uma guinada, uma projetada no futebol aqui da região, né? Sim, então esse é um intuito, né? Quando eles investem assim, quando esses sheiks investem nesses grandes clubes, né? O próprio PSG, né? É um clube do sheik daqui também, ou seja, esses clubes aí, eles têm grande dinheiro porque eles querem investir, dar visibilidade para o futebol no país. E vamos ver, né? Vamos ver se definitivamente o CR7 vai assinar mesmo, se vai ficar tudo decidido. Mas é o que todo mundo comenta por aqui também. Pelo que ele vai ganhar, eu acho que não dá para hesitar na hora de assinar não, né, Joelson? Dizer, meu filho, dá esse papel, assina onde? Eu assino aonde? O quê? Eu ficaria aqui, nem voltava. Você iria, Joelson Jordani? Difícil, porque eu penso que que dinheiro é esse que o CR7 já não ganhou, né? Eu penso assim, era melhor procurar um outro time que desse a ele mais poder, competitividade, capacidade de ganhar títulos importantes. O Al-Nassr, com todo respeito, vai ganhar que tipo de campeonato importante com o CR7? Não sei, né? Não sei, mas cada um sabe onde é que... Vai ganhar o Sauditão. O sapato lhe aperta. O Sauditão. Sauditão 2023 com o CR7. Pois não. Joelson, 200 milhões de euros por temporada, cerca de 1,1 bilhão na conta dele por ano.
Queria jogar bola para ver se chegava alguma coisa assim. Mas é isso, ó. Você vê o torcedor chegando, aqui bem na saída do metrô. Vamos virar aqui um pouquinho, Michel, para ver se Tem gente mostra o cantando estádio. Messi tchau aqui, Vamos tentar ó. mostrar o O estádio. estádio não dá pra ver, não, mas Só dá tem pra umas ver. luzes aqui no fim, ó. Aquelas luzes lá no finzinho são as luzes do estádio 974, onde o Brasil vai enfrentar a equipe da Coreia do Sul. E tem brasileiro cantando ali Messi tchau. Messi tchau, Messi Messi tchau. tchau, Messi tchau, tchau, tchau. É o principal hit da torcida brasileira. É dando uma alfinetada nos argentinos que vão secar hoje, hein? Os argentinos estão com o secador ligado na potência máxima, vão secar a gente, mas tudo indica que o Brasil vai conseguir superar a Coreia do Sul para seguir na Copa. Vamos à provável escalação do Brasil, né? Aqui, né? Quem teremos aí, muito possivelmente, Ó a tela, tá na a tela aí. seleção Ó. brasileira. O Brasil vai ter, você está vendo aí na tela da TV Cidade Verde, tem o Alisson no gol, o Alisson segurança lá atrás. Teremos provavelmente o Éder Militão, né? Jogando ali na lateral direita. Tá aí toda a escalação do Brasil na tela aqui da TV Cidade Verde. Complementa para mim, Joelson, aqui que a internet não tá ajudando e eu dei uma esquecida aqui. Aí vamos ter na lateral esquerda o Danilo, Marquinhos e Thiago Silva. Complementa aí, do meio de campo para frente é com você, Joelson. Os Casemiro na frente da zaga. Aí, Vini Júnior, Neymar, Paquetá e Rafinha na frente. Richarlison. E o Richarlison sempre é a esperança de gol, né? Para ele aumentar aí essa contagem da artilharia da Copa, para brigar pela artilharia da Copa. E a defesa da Coreia não dá muito espaço. Agora é um time extremamente compacto, é um time que tem uma disciplina tática muito intensa e costuma fechar bem ali no meio de campo. A verdade é que se comenta muito aqui, Didimo, mestre Didimo, Pamela também, para a gente entrar nessa discussão e conversar, de que vai ser ataque contra a defesa. Vocês acreditam nisso? Não acham que a Coreia vai tentar ousadia e alegria? Boa enquete. Vamos lá, Didimo. Eu creio que é por aí, né? Uma vez que a Coreia não tem tradição em Copa do Mundo, né? Disputou aí umas 8 vezes, só em 2002, que foi a Copa Coreia-Japão. Aquela que o Brasil ganhou. E os coreanos ganharam a 4ª posição na Copa do Mundo. Eliminaram a Espanha, né? E esse ano surpreenderam no grupo com Portugal e Uruguai. Ninguém estava admitindo que a Coreia passasse e passou de maneira surpreendente. Mas não elimina a opinião geral de que vai ser um futebol muito mais defensivo contra a seleção do Brasil. Pamela. Reforçando até a fala do seu Didimo em relação a essa questão da defesa, né? Eles fizeram, inclusive, um jogo bem defensivo contra o próprio Uruguai, em que saíram num empate sem gols. A seleção uruguaia carimbou a trave, chegou várias vezes, mas eles conseguiram, né, se manter bem ali defensivamente. Agora, outro ponto que vale a gente ressaltar é essa outra questão, né? Do fato de que eles vieram de um grupo que não era fácil eles conseguirem essa classificação, né? Enfrentando duas seleções fortes, uma delas que estava brigando diretamente na prateleira de cima, que era a própria seleção uruguaia, e acabou ficando pelo caminho. A seleção de Portugal, em que eles conseguiram vencer, então vem de uma fase de grupos um pouco mais motivacional. E além disso, eles já fizeram 2 vezes aquele jogo bem reativo, de sair atrás no placar e depois conseguir ou a virada ou pelo menos o empate, né? Que foi o caso aí da seleção de Gana. Depois eles acabaram cedendo um 3º gol e saíram derrotados por 3-2. Mas tem esse outro lado deles aí, dessa questão do contra-ataque. Então, talvez valha a gente, que é um dos pontos que eu acho que vale a seleção brasileira ficar de olho. Nada assustador pro poderio que nós temos, mas são pontos que dentro da Copa eles estão conseguindo trabalhar bem. Wellington. 2-1 em Portugal, né? A vitória. Exatamente, 2-1. Eles deixam jogar, isso é fato. Eles deixam jogar, deixaram o Uruguai jogar, empataram em 0-0. Deixaram Gana jogar, sofreram 3 gols, fizeram 2. Deixaram Portugal jogar, começaram perdendo e viraram o jogo. E Portugal com um time reserva, só Cristiano Ronaldo de titular. Quem teve a primeira fase com um dos adversários mais difíceis foi o Brasil.
O Brasil teve uma boa prova na primeira fase, porque teve 2 europeus da prateleira média e teve um africano de bom nível e com boa participação no cenário internacional de seus atletas. A Coreia vem com a volta de 2 jogadores importantes. O meia Hwang, que joga no Wolverhampton da Premier League, e também o zagueiro, um dos 15 da defesa, um dos zagueiros volta também nesse jogo. O Hwang até fez gol na última partida contra Portugal, mas ele estava voltando de lesão. E ele entrou no segundo tempo da partida contra Portugal. E o Kim, um dos 15 da defesa, joga no Napoli da Itália. Então ele aumenta a quantidade de jogadores experientes nesse grupo. Só que como o Brasil já enfrentou a Coreia do Sul esse ano, sabe que é um time que vai deixar o Brasil jogar. Vai deixar jogar o Brasil. Agora, outros que estão podendo jogar, o departamento médico deixou jogar, Alexandro, Daniel e Neymar, meu caro Pedro e Michele, meus caros Pedro e Michele. Esses jogadores estão prontos aí para servir a seleção, né? Isso, é o Danilo, Alex, o Danilo e o Neymar. Danilo e Neymar, né? O Alexandro... A gente tem imagens aí, bora ver imagens da rapaziada? Isso aí do treino, né? O Alexandro ainda se recuperando, né? Ainda em fase de recuperação, mas deve estar pronto para a próxima partida. Se Deus quiser, vamos chegar nas quartas de final. Sim. Neymar e Danilo, tá tudo certo. Aí estão à disposição do professor. Já treinou. O Neymar treinou tudo, chutou, se movimentou, no sentido, enfim. Driblou goleiro, fez gol. Ou seja, em termos de mobilidade, de confiança, tenho certeza. E além da motivação de voltar. Imagina só a ansiedade do Neymar, ver uma Copa do Mundo, 2 jogos fora, sabendo da importância que ele tem dentro do grupo, no contexto da seleção brasileira. Então o Neymar vem com sangue nos olhos aí, viu? Vem com sangue nos olhos. Tem uma entrevista de Tite aí falando sobre isso, sobre o Neymar e sobre essa volta do Neymar. Sobre a titularidade em termos gerais, né? Fala, professor Tite, dá uma participada aqui na TV Cidade Verde. Ajuda a gente. Neymar joga? E aí, professor? The question was for Thiago. For Thiago. Ok. Sim. Vai jogar. Daqui a pouquinho joga. Daqui a pouco, já. E a gente vai falar agora sobre Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus já voltou para a Inglaterra. Na mesma entrevista, o barulho está aumentando aqui, né? Tem buzinaço. Na mesma entrevista, o Tite falou sobre a questão do Gabriel Jesus aqui na seleção brasileira. Bora ver. Em nenhum momento aqui na seleção nós pagamos preço de vitória por saúde de atleta. Então esse mentiroso que fica ali fora, os haters, né? É assim que chama? É assim que eles chamam, né? Que eles ficam espalhando. Então tu me deu a oportunidade de falar, vai cuidar de outra coisa e deixa de ficar plantando mentira. O Arsenal tem um departamento médico, nós temos um departamento médico. Nós temos responsabilidade pessoal, nós temos ética profissional. E nunca iria acontecer dessa forma. Aconteceu e lastimamos. Em relação ao Gabriel, sentimos. Ontem estava Neymar, Thiago, Marquinhos conversando com ele e conversando depois com o Telles. Depois nós acrescentamos o César, foi para lá, o César teve uma experiência dentro da seleção brasileira também de ter sido cortado, e ele vivenciou isso, ele tem mais experiência do que eu, e a gente espera para conversar com eles, e de alguma forma, eu vou dizer, não tirar a dor, Milton, a gente não consegue tirar a dor humana, mas que eles pudessem de alguma forma se fortalecer e participar conosco tanto quanto possível fosse. Falando sobre as críticas para o Gabriel Jesus. Porque, na verdade, teve comentários maldosos, era isso que ele estava falando, de que ele estaria machucado na convocação. Né? Então, isso aí deixou Tite bem contrariado, porque ele não iria convocar o Gabriel Jesus se ele estivesse com o joelho machucado, e muito menos o Arsenal iria liberar o jogador para a Copa do Mundo se também tivesse com o joelho machucado, né? Então foi essa resposta foi para essa polêmica aí que surgiu depois do Gabriel Jesus aí ter machucado o joelho, e agora ele está no Arsenal fazendo tratamento, não está mais aqui com o grupo. Se recupere o mais rápido possível e possa retomar a carreira dele. Tem muita gente que fala, o Gabriel Jesus não produziu nada na Copa e tudo mais.
gente até comemorando a lesão do jogador. Eu acho isso uma maldade, de uma pobreza de espírito gigantesca, né? Pensar dessa forma sobre o ser humano, acho que tem que desejar a recuperação rápida. Eu tenho certeza que ele fez o melhor que era possível fazer aqui. Sim. Se não deu certo, faz parte da vida. O futebol é muito rotativo, né? As coisas mudam numa fração de segundos. E boa recuperação para o Gabriel Jesus. Joelson, tem gol para mostrar aqui. Bora ver bola na rede também, né? Tem sim. As rodadas do final de semana, nós vamos trazer essas informações lá direto do Catar. Mas antes eu queria falar sobre esse assunto. Dídimo, perdão. Dídimo. Esses comentários em torno de Gabriel Jesus, que evidentemente não tem mais condições de jogo, mas falou muito sobre ele ter chegado lesionado na Copa. Na verdade, a Copa do Mundo toda está cercada de muitos episódios de lesão que aumentam todo tipo de especulação em torno, inclusive, da seleção brasileira. Isso acontece. Agora, na minha opinião, a observação aí da Michele e o que disse o técnico Tite, o que ele disse é verdadeiro. O Arsenal, um clube da grandeza do Arsenal, não iria liberar para a seleção um jogador machucado, não é? Se fosse liberado, iria para lá com o documento médico informando qual era a situação dele. Então, o que ele sofreu, alguma lesão, foi realmente lá no treinamento em jogo com a seleção do Brasil. Bom, Pamela, a despeito de todos esses comentários reprováveis de pessoas que comemoram a lesão de Gabriel Jesus, mas o fato é que ele chega melancolicamente a mais um fim de Copa sem um bom resultado, né? É isso mesmo, né? Infelizmente, né? Tinha muita gente ali. É uma das posições que existia uma discussão maior por conta do Pedro, né? Que chegou na Copa muito ovacionado, principalmente pelos brasileiros que queriam que ele tivesse um pouco mais de minutagem. Isso deve acontecer agora com essa lesão do Gabriel, mas com relação à situação dele é uma pena, né? É um dos jogadores importantes que a gente perde. E é importante a gente frisar dentro desse contexto que é uma das minhas maiores preocupações, pelo menos, porque a seleção brasileira ela chegou como se fosse um isoporzinho, né? Muito bem montada, a gente levou nossos melhores, né? Acho que a exceção foi o Arana, que se machucou um pouquinho antes, mas a gente não teve grandes perdas antes da convocação de Tite, afinal. E agora a gente está se esfarelando, né? Infelizmente. Então eu acho que uma das nossas maiores preocupações é o nosso próprio grupo, né? Que a gente está perdendo peças super importantes no meio do caminho e isso pode acabar sendo prejudicial, já que a gente já tem Alexandre e Alex Telles, o Telles um pouco mais preocupante a situação, tem o Danilo e o Neymar retornando, mas a gente não sabe em que pé está esse retorno, então é torcer para que essa bruxa que está solta dentro da seleção brasileira se encerre por agora e agora a gente consiga só recuperar quem a gente ainda pode. Houve quem dissesse, Wellington, que o fato de ser meio de temporada ia fazer com que esses jogadores chegassem em melhor forma para a Copa do Mundo. Inclusive, era algo que eu imaginava também, que seria o meio de temporada da Europa, levaria a maioria dos melhores jogadores do mundo a estarem no ápice da sua forma física, que é o que acontece nesse período do ano, normalmente nas maiores ligas do mundo, na Inglaterra, na Espanha, na Itália. Os jogadores já passaram dos 3 primeiros meses de trabalho. Mas o que aconteceu? O achatamento dos campeonatos, as rodadas foram disputadas mais rodadas em menos tempo, o que levou esses jogadores a lesões. Caso do Benzema, caso do Gabriel, caso do Nkunku da França. Jogadores que chegaram para a Copa do Mundo em um nível considerado bom. O Benzema realmente também já não estava jogando pelo Real Madrid, se preparando para a Copa do Mundo, mas nem conseguiu isso. Um atleta que foi convocado lesionado foi o Benzema. O técnico da França, o Didier Deschamps, convocou o Benzema sabendo que ele estava lesionado e foi tratar ele na Copa do Mundo. Na primeira semana de trabalho, tirou ele do grupo e disse que ele não tinha condições de jogar e fez o papel dele. Não chamou, inclusive, um substituto para o Benzema. O Benzema está se tratando. Se a França chegar à decisão ou próximos jogos e ele estiver recuperado, ele pode voltar para o grupo e jogar, porque ele não foi excluído da competição. O que não aconteceu com o Gabriel, de fato, porque ele vinha jogando pelo Arsenal, não vinha sendo afastado pelo Arsenal, não tinha indicação de lesão pelo próprio Arsenal ou pelos aplicativos que acompanham o futebol e o próprio Tite. As atividades que foram transmitidas ao vivo pela imprensa, a gente via o Gabriel participando de todas as atividades, diferente do Neymar, diferente do Richarlison, diferente do Marquinhos, jogadores que chegaram à seleção com algum problema não de lesão, mas dores, com alguma dificuldade, com desgaste para praticar o esporte. Mas isso foi ao contrário mesmo. Eu mesmo acreditava que os jogadores chegariam no ápice, mas na verdade eles foram
tiveram uma sobrecarga de jogos em um período menor do que teriam em anos anteriores. Deram uma acochada no calendário e aí sentiram. Isso na Europa. Esses desfalques são naturais numa Copa do Mundo, em qualquer competição. Tem que estar na conta dos treinos, né? Isso é normal acontecer. Em toda a história de futebol sempre foi assim. Acontece de um ou outro jogador sofrer uma lesão ao longo da competição e ficar fora das partidas seguintes. A Argentina, para citar o exemplo mais recente, agora no jogo das oitavas não teve o Di Maria, que é um jogador importantíssimo da seleção da Argentina, e ele não jogou. Muito bem. Vou fazer contato novamente com o Catar, Michele Wade e Pedro Canizio, que falam sobre os jogos que definiram os integrantes das quartas de final, ou metade deles, nesse final de semana. Pedro e Michele. Falar primeiro de Inglaterra e Senegal, depois a gente passa a bola para vocês aí no estúdio. A 3 dele. O Edvan disse que até o Diego Alves pegou. Rapaz, eu acho que dentro das oitavas, esse confronto entre França e Polônia era o que tinha o maior abismo ali, né? Era muito certo, era mais certo que certeza que a França ia conseguir essa classificação, né? E quem chegou até as oitavas, por enquanto, acabou as zebras. Quem chegou ali como favorito, que foi o caso de Holanda, a própria Argentina, a França, a Inglaterra, tá todo mundo fazendo o seu papel e conseguindo avançar até as quartas de finais, né? Quem tinha que ficar pelo caminho já ficou pela fase de grupo, foi o caso aí de Bélgica, da própria Alemanha, mas pelo menos dentro das oitavas de finais a história tá sendo bem diferente. Mas esse confronto específico eu acho que era o que tinha a maior distância, né? A França não precisou fazer tanto esforço, porque realmente o time da Polônia é muito abaixo, muito. Acho que a salvação é o Leva mesmo. No segundo tempo, né? Muito abaixo o time da Polônia. Nenhuma surpresa, né, Dini? Não vejo assim nenhuma surpresa, não. E quem está mais credenciado para ganhar a Copa, vamos esperar, né? Porque os jogos mais significativos, mais importantes, virão a partir de agora. E vale lembrar que o Brasil, se passar hoje, vai enfrentar o vencedor do Japão com a Croácia, que estão jogando agora. Prorrogação, hein? Está em prorrogação, está em empate o jogo, hein? Prorrogação, Croácia e Japão. Dali sai o adversário do Brasil. E a Coreia? A Coreia já tem participações em Copas do Mundo, já tem jogador importante, tem título asiático, que também conta muito, né? Continental. E tem uma história e uma cultura muito marcantes. Eu vou falar com o Herbert Henrique, que vai trazer mais detalhes para nós, inclusive na companhia de quem conhece tudo do futebol da região. Herbert Henrique, boa tarde para você. Boa tarde, meu caro Joelson Jordani, amigos do Papo de Arquibancada. Tem cultura, tem culinária coreana aqui em Teresina? Tem. Por isso nós preparamos aqui esse ambiente, né, para valorizar um pouco dos coreanos, porque torcida não tem. Nós estamos recebendo aqui a Nenê. Ela é piauiense. Vem para cá, Nenê. Atacante, 28 anos, já está jogando há 3 anos no futebol da Coreia, está de férias em Teresina, chegou há mais ou menos umas 2 semanas e vai falar com a gente agora sobre o futebol da Coreia do Sul. Nós vamos agora manter a tradição coreana, né, a cultura. Estamos descalços e agora vamos ter que ficarmos sentados aqui para essa conversa, esse bate-papo com a Nenê. E como vocês estão vendo, meus caros telespectadores, amigos do Papo de Arquibancada, só para dar inveja a vocês, temos aqui, ó, costela coreana, frango coreano. E já já nós vamos degustar. Sinto muito aí por vocês, viu? Nenê, você vem da Coreia, de um país que vem dinamizando o futebol com muitos brasileiros por lá, né? Mas no seu time, que é exatamente o esporte Totô, só tem você. Como é que é a Coreia no futebol, hein? Boa tarde, primeiro, agradeço por participar desse programa. Os 3 anos que eu tenho passado na Coreia, a cada dia eu tenho conhecido mais o futebol, tanto feminino como masculino lá. E a gente tem visto uma evolução. Antes a gente tinha um futebol coreano mais só de velocidade e muita técnica. Hoje a gente já vê questão de musculatura diferente, mais força. E acho que vai dar um jogo bom hoje. Bom, o povo
assiste o jogo, o país para ver esse jogo, principalmente contra o Brasil, né? Sim, sim, os coreanos, eles gostam muito de futebol e quando se fala em Brasil, a torcida é dobrada. Você me falava aqui que pode renovar e não renovar com o seu clube, mas a sua ideia é voltar para o Brasil. Por quê, hein? No momento eu estou pensando, como já são 3 anos, pela distância também, por poder vir em casa só uma vez ao ano e no momento eu estou buscando as melhores opções, o que é melhor para mim e pensando até mesmo de voltar para o Brasil. Bom, Joelson, a gente vai conferir agora o depoimento de um piauiense, Wesley Smith, atacante. Ele atuou durante 6 anos na Coreia do Sul e ele está hoje no futebol da China. E ele participa do Papo de Arquibancada, ele que conhece vários atletas da seleção sul-coreana, falando sobre esse confronto de daqui a pouco. Vamos então conferir o Wesley Smith, direto da China. Olá, meu amigo Herbert Henrique e a galera do Papo de Arquibancada. Você está falando aqui é o Wesley Smith, atualmente aqui na China, mas para falar um pouco da seleção coreana, né, de um país que eu vivi 6 anos, joguei durante 6 anos lá na minha vida. Falar que é um futebol rápido, um futebol muito forte, né? A gente vê o quanto o futebol asiático, o futebol coreano também evoluiu bastante, né? Quantos jogadores hoje jogam nas melhores ligas europeias. Tem meu amigo lateral direito, reserva, Quintaê, jogamos juntos e tem outros também que a gente jogou contra. Enfim, como eu falei, futebol rápido, futebol veloz. A maior aposta deles é o ídolo deles hoje, que é o Son, né, do Tottenham, que é um grande atleta, sem dúvida está entre os 10 melhores jogadores do mundo. Então, eu creio que eles vão propor um jogo mais defensivo, vão esperar o Brasil ali passar no contra-ataque. Também tive a oportunidade de 2013 assistir um amistoso entre Brasil e Coreia do Sul, no Estádio Olímpico, com mais de 60 mil pessoas, que o nosso Brasil saiu vencedor. Mas é isso, que nosso Brasil saiu vencedor, a torcida é sempre, mas o amor pela Coreia sempre vai existir. Um grande abraço a todos, tamo junto. Tá aí, portanto, Wesley Smith, que é piauiense, que hoje joga no futebol da China. Olha o estilo aí, rapaz, da Nenê, com o leque dela aí. Nenê, para finalizar, o seu placar para o jogo de daqui a pouco entre Brasil e Coreia do Sul. 2-0 Brasil. 2-0, gols de quem? Dá pra arriscar? Não dá pra arriscar não, hein? Não. Pois pronto. Nós estamos aqui, criamos esse ambiente, realmente esse restaurante existe aqui na Zona Leste de Teresina, mas nós somos Brasil, pois daqui a pouco o Brasil, na minha opinião, meu caro Joelson Jordani, vence pelo placar de 3-0, já estou aqui com minha bandeira do Brasil, olha aí, ó, a Neném também, ó, e eu tenho isso aqui, esse acessório que chegou, segura aqui, Neném, pra mim, dá uma de repórter, chegou hoje pra mim, direto do Catar, rapaz, olha aí. É o mascote da Copa do Mundo no Catar, chegando aqui pro Herbert Henrique. E eu encerro a participação exatamente nesse clima de Brasil e Coreia do Sul. Um abraço para vocês e agora, ó, nós vamos trabalhar. Eu, a Nenê e a minha equipe. Nós não somos de ferro, meu amigo. Vão degustar a comida sul-coreana. Muito bom, muito legal. Agora, nada, a comida deve estar maravilhosa, não tenho dúvida nenhuma. O kimono ficou muito bem em vocês dois. Agora, esse fantasminha na cabeça, Pamela Maranhão, o que você achou, hein? O que vale é a mensagem que passa o fantasma, a representatividade do fantasma. Muito bom. Tá ótimo, meu amigo. Tá bom, pode sair assim na rua tranquilamente, tá sossegadíssimo. Grande Herbert Henrique, um abraço pra você. Tá aí as informações do Herbert Henrique. Vamos pro intervalo, daqui a pouco vamos falar mais a respeito da seleção sul-coreana, escalação pra equipe, que é o destaque desse time. Voltamos já com o nosso Papo de Arquibancada na TV Cidade Verde.